Ao redor do mundo inteiro tem centenas de pessoas que provavelmente nesse exato momento estão assistindo um vídeo e falando: meu Deus, isso é muito eu. E fechando logo em seguida, ou passando esse vídeo, com um novo diagnóstico. Um diagnóstico que nenhum médico deu. TDAH, transtorno de ansiedade generalizada, autismo, borderline. Eles deixaram de ser condições clínicas e se tornaram status para se colocar em posts, em bios no Instagram. Quando o diagnóstico ele vira estética, ele deixa de ser um tratamento e vira lucro. E quem tá ganhando com isso não é você. Hoje eu quero abrir esse debate, justamente, sem meias palavras. Por que a gente tem se autodiagnosticado tanto? Quem que ganha com isso? E por que isso tem te afastado e não te aproximado da verdadeira ajuda? Não é um exagero dizer que hoje em dia ter algum tipo de transtorno se tornou uma estética. Os vídeos de sinais que você tem TDAH e não sabia. Listas de coisas que só quem tem ansiedade entende. São formatos curtos, com uma linguagem simples e uma validação instantânea. O problema não é falar sobre saúde mental. Falar é necessário, é urgente, é quebra de estigma. O problema é essa distância enorme entre identificar um sintoma e fechar um diagnóstico. Um sintoma isolado, ele não é síndrome. Esquecer onde você colocou a chave de casa não é TDAH. Ficar nervoso antes de uma prova não é transtorno de ansiedade generalizada. Sentir um sintoma da lista não te dá o diagnóstico. Te dá, no máximo, uma pergunta que deve sim ser levada muito a sério. Mas isso com quem entende do assunto. Mas vamos ser diretos sobre o motor que faz toda essa locomotiva ir pra frente. O algoritmo, ele não te recomenda algo porque ele é correto clinicamente pra você. Ele te recomenda o vídeo que te prende mais na tela. E, querendo ou não, o conteúdo de autodiagnóstico prende. Porque mexe com uma das características mais poderosas que existem com o ser humano, que é a necessidade de ser entendido. O criador de conteúdo, ele aprende rápido que 5 sinais de TDAH que ninguém nunca te contou vai viralizar muito mais do que procure um profissional para entender os seus sintomas. Um dos títulos vem de clique, o outro vem de responsabilidade. E o problema é que a responsabilidade nesse jogo normalmente não viraliza. E todo vídeo que te diagnostica em 60 segundos não está prezando pela sua saúde. Tá prezando pela sua audiência. Soma isso ao algoritmo de recomendação. Assistir um vídeo sobre ansiedade e no dia seguinte o seu feed inteiro se torna somente sintomas. Teste caseiro, checklist de comentário, e o seu cérebro começa a interpretar cada oscilação normal de humor por essas lentes. Porque foi isso e só isso que te mostram repetidamente. Na psicologia, isso é chamado de viés de confirmação, e tudo isso potencializado pelo algoritmo. Você não está mais explorando um assunto, você está sendo empurrado o tempo todo para dentro de uma bolha que só reforça uma hipótese que você já tinha sobre você mesmo. A internet, ela não te conhece, ela sabe o que te mantém scrollando no feed, e isso não é a mesma coisa que cuidar de você. E essas coisas geram bastante atrito entre profissionais de verdade da saúde e influenciadores. Psicólogos e psiquiatras vêm alertando, e com razão, que simplificar critérios de diagnósticos complexos em listinhas de rede social, elas distorcem a compreensão pública sobre o que esses transtornos realmente são. E o pior é que pode atrapalhar quem realmente precisa do diagnóstico e do tratamento. E existe um efeito colateral cruel nisso. Quando tudo vira TDAH, tudo vira transtorno de ansiedade generalizado, tudo vira espectro autista, a palavra, ela perde o peso. E quem convive de verdade todos os dias com o transtorno diagnosticado sente o peso do seu sofrimento sendo tratado como uma estética passageira de internet. Romantizar o sintoma não aproxima ninguém da cura, só distancia quem sofre com ele de verdade de ser levado a sério. Isso não significa que você deve se calar e ignorar a sua dor até você ter um laudo na sua mão. Significa justamente o oposto. A sua dor, ela merece mais do que 10, 15, 20 segundos de vídeo. Merece uma escuta profissional, nome, formação, responsabilidade técnica.
por trás. Se um vídeo te faz pensar, isso pode ser comigo, que bom, ótimo. Essa é a função saudável desse tipo de conteúdo. É realmente te fazer perguntar. O problema é que ele não pode te fazer concluir sozinho. A diferença entre esses dois caminhos é exatamente o que separa o cuidado do auto-engano confortável. Diagnóstico de verdade exige avaliação clínica, histórico, muitas vezes mais de uma sessão, às vezes mais de um profissional também. Isso não é burocracia chata, é o que garante que o tratamento certo chegue à pessoa certa e não somente um rótulo genérico colado numa dor que provavelmente tenha outra origem, talvez tenha outra origem completamente diferente. Buscar ajuda profissional não é fraqueza, nem exagero. É a única forma de trocar a suposição por respostas. E se você é criador de conteúdo, ou pretende ser, pense 2 vezes antes de transformar o sofrimento alheio em um roteiro de entretenimento fácil. Informar exige cuidado, viralizar exige simplificação. Poucas vezes essas duas coisas conseguem combinar sem que alguém saia ferido. A internet, ela democratizou a conversa sobre saúde mental. Isso é bom, isso é necessário. Quebrou décadas de silêncio, mas democratizar a conversa não é o mesmo que autorizar diagnósticos. Uma coisa te aproxima da ajuda, a outra te afasta dela, disfarçada de identidade. Você não precisa de um rótulo para sua dor ser validada. Precisa de alguém capacitado para entender ela de verdade. Não se esqueçam, existe o CVV, o Centro de Valorização à Vida, só buscar 188, vão ter profissionais capacitados para ajudar você. Não se esqueça, acima de tudo, se ame.